Boa noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós vamos continuar aprendendo sobre fé, que é o nosso tema do mês. Temos em nós, por configuração de fábrica, por assim dizer, a fé natural e a fé espiritual. A fé natural ela está intrínseca, é sair na rua e saber que vamos voltar, é jogar na loteria e esperar que um dia vai ganhar, é dormir no dia seguinte todo planejado, como se a gente tivesse certeza de que a gente vai acordar. Parecem pequenas coisas e bobas, óbvias do dia a dia, mas não são. Não pensamos sequer nas variáveis de que tudo aquilo que é da rotina pode não acontecer e que por isso, pela fé natural, pelo hábito, pelo costume, a gente vai seguindo dia após dia, fazendo as coisas muitas vezes sem a gente nem saber por quê. Já a fé espiritual, ela é bem diferente. Primeiramente porque a fé espiritual ela é um dom de Deus. Veja, como está em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que diz assim que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Dom concedido pela graça de Deus, que na prática, como está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E nessa busca de ouvir e sempre estar em contato com a palavra de Deus, podemos saciar a nossa vontade de agradar o Senhor. Porque assim também diz a própria palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Falar de fé em ação, que é o tema do nosso vídeo hoje, é falar de execução da palavra de Deus. Veja, a fé em Jesus Cristo, ela é a única condição que Deus nos pede para sermos salvos, para salvação. Porque ter fé não é apenas dizer que tem fé, mas é uma necessidade de buscar e de querer mais do Senhor. A palavra de Deus nos ensina isso também lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 19, que diz assim: Jesus, nessa passagem, ele diz a Pedro e a André que o seguissem, e pela fé eles foram. E o mesmo aconteceu com Tiago, com João, com Mateus e muitos outros. A fé, conforme explicada pela palavra de Deus, é confiar e crer com firmeza no sacrifício de Jesus Cristo por nós, para que nós tivéssemos oportunidade de uma nova vida. Crer de todo o coração, sem reserva, sem medo, sem hesitação, nos rendendo à vontade totalmente do nosso Senhor Jesus. Como bem esclarecido no livro lá de Efésios, capítulo 6, no versículo 6, diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E também lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, que diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Até aqui, tudo bem, né? Mas falar em fé em ação é porque falar em fé em ação é porque ter fé é se arrepender de estar no caminho do erro de verdade, verdadeiramente no nosso interior, e reconhecer que há apenas um caminho correto, que é o do Senhor. E realmente, de fato, buscar um novo caminho, esse novo caminho, essa nova direção. A fé em ação, ela é obedecer à verdade pregada pelo Senhor Jesus, é acreditar de fato no Evangelho e seguir a vida inspirada pela palavra de Deus e pela gratidão genuína a Deus. É uma gratidão genuína gerada nos corações pela oportunidade de regeneração e é muito mais
do que querer obedecer. A fé em ação é querer obedecer, é escolher obedecer. Jesus demonstra muito bem isso na passagem que está lá no livro de João, no capítulo 14, nos versículos de 14 e 21, que diz assim: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Maravilhoso, né? Aquele, continuando a passagem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E também em uma passagem do livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essas duas coisas, elas não podem ser separadas. Fé e obediência, elas são intrinsecamente ligadas, elas estão relativamente ligadas, porque a obediência, ela provém da fé. Então, crer e não obedecer é rebeldia, não é fé. Obedecer e não crer não é fé, é hábito, é costume, é religiosidade, é liturgia. E isso é gesto vazio, não agrada ao Senhor. Compreendemos então, de tudo que a gente conversou nesse vídeo hoje, que a fé em ação exige dedicação sincera e fidelidade. Exige confiança, exige amor, exige gratidão e exige lealdade para com o Senhor. Jesus foi perguntado, na passagem, na Bíblia diz, isso pra gente, que Jesus foi perguntado qual seria a instrução mais importante, a qual ele respondeu de uma forma simples e direta no livro de Mateus, no capítulo 22, nos versículos 36 a 40. Perguntaram assim a ele: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quanto mais profunda a fé, a intimidade e a sinceridade com o Senhor, maior é o amor e o zelo por tudo que envolve o Senhor e a sua palavra. É exercício contínuo e pessoal e de renúncia, conforme ensinado também pelo Senhor Jesus no livro de Lucas, no capítulo 9, nos versículos 23 a 26, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. A fé no Senhor é uma decisão que ela pode ser tomada num momento, mas a atitude, é uma atitude em ação, é uma ação de fé, é uma recorrência por toda a nossa vida. A fé
por assim dizer, ela precisa ser alimentada para crescer e fortalecer e se fortalecer. O alimento da fé é a palavra de Deus. O crescimento da fé é a oração e o jejum. E o fortalecimento da fé é a intimidade, é o relacionamento com o Senhor. Temos diversos exemplos de fé na palavra de Deus e veremos alguns nos próximos vídeos, mas o mais importante sempre é que através do sacrifício do Senhor Jesus, através da obra redentora de Jesus Cristo, nós temos essa rica oportunidade de sair desse caminho de morte, de erro e seguir em direção à vida, nos desprendendo de tudo aquilo que antes nos aprisionava e iniciando uma nova oportunidade de vida. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Espero que essa palavra de hoje ela tenha sido uma bênção para você e eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Nos vemos na próxima quinta-feira, se assim o Senhor Deus permitir. Deus abençoe.